Esta conferência será gravada agora. Legal. Pessoal, boa tarde. A gente está começando a nossa live de hoje aqui. A nossa convidada é a Lili Giudice, tá? Lili, está liberado para você. Beleza. Boa tarde, pessoal. Obrigada pelo convite, Bruno. Um prazer estar aqui com vocês. Bastante gente. Bom, meu nome é Eliane, né? O Lili Giudice. Eu sou designer de interiores. Eu tenho um escritório que faz projetos e reformas. Também faço consultoria. E também já tive algumas experiências com homestage, então eu vou contar para vocês aqui, vai ser um bate-papo, as dúvidas vocês vão passando para o Bruno e a gente vai conversando, beleza? Vou compartilhar aqui. Estou clicando aqui, não está indo. Só um minutinho, deixa eu colocar você como administrador. Peraí, que foi falha minha. Tá. Pronto, pode tentar agora. Agora acho que vai. Vocês estão vendo aí? Ainda não, agora sim, já abriu. Beleza. Bom, aqui é só uma tela mais ou menos com o que eu falei mesmo, né? Que eu tenho a formação aí de design de interiores. Na verdade, eu trabalho com isso há 7, 8 anos. Minha formação anterior era marketing, né? E aí tive filhos gêmeos, fiquei um tempo sem trabalhar e depois resolvi virar a mesa. Trabalhei, inclusive, até um tempo como corretora, até conheço algumas pessoas aí. E aí depois foquei nessa área de design de interiores, que sempre foi uma paixão, e aí no final resolvi, era um hobby até, e aí acabou virando uma profissão, né? E já estou nessas aí há uns 7 anos. Bom, a gente, como eu falei, né, a gente desenvolve projetos de interiores, a gente gerencia a obra, tem também consultoria técnica de design de interiores, e aí eu vou esmiuçando um pouquinho mais para vocês aí na frente. Bom, hoje a gente vai focar no home staging, né? Que é uma técnica aí que surgiu nos Estados Unidos nos anos 70, né? Na verdade, a tradução seria um cenário do lar, né? Então, é você criar um cenário para que o ambiente fique atrativo, né? Na verdade, surgiu na década de 70 nos Estados Unidos por uma corretora de imóveis que percebeu que tinha muita dificuldade. Muitas vezes ela chegava no imóvel e bagunçado ou precisando de algum reparo. E ela teve essa ideia de desenvolver essa técnica, tanto é que nos Estados Unidos já é super comum, né? As pessoas já devem ter visto, o pessoal produz pra caramba os imóveis para vender. Na Europa também, Espanha, Itália, o pessoal faz muito isso. E aqui no Brasil, faz 4 anos que começou, né, há uns 4 anos atrás, que começou a ser divulgado. Então, assim, é uma coisa que está no começo, mas que já está crescendo, né? E eu acho que, assim, quando o proprietário, o corretor atina para esse tema, né? Eu acho que acaba saindo um pouco na frente e acaba sendo um diferencial, por ser ainda uma coisa relativamente nova aqui no Brasil, né? E é uma técnica, na verdade, que abrange os conhecimentos de design de interiores, marketing e o mercado imobiliário, né? São essas 3 áreas trabalhando juntas para obter um resultado satisfatório, né? Aqui a gente colocou um pouco como que é o tipo de comprador, né? Então a gente tem o tipo de investidor, vocês sabem até mais isso do que eu, mas no Homestage a gente explora um pouco esse tema. Então tem o perfil mais investidor, que é aquele cara que quer pagar abaixo do mercado para poder ter um lucro, né?
ele analisa ali o potencial de valorização do imóvel e não precisa estar tão impecável, né? Tem pessoas que não são investidoras, mas que têm um pouco esse pensamento assim do investimento em si. E tem aquele lado emocional, que é a grande maioria das pessoas, né? Porque a compra de um imóvel é a realização de um sonho, né? Então, a primeira impressão que a pessoa tem ao entrar no imóvel, ela vai ser um fator assim predominante para a decisão da compra, né? Tem até uns estudos na Europa que já fizeram e muita gente decide assim no primeiro minuto. Então a pessoa entra, ela ama de paixão, se apaixona e se toda a negociação seguir de uma maneira legal, grandes chances dela comprar aquele imóvel, né? Se estiver numa localização que ela já queria, dentro do valor, e ela entrar e se apaixonar, tem grandes chances de fechar o negócio. Live, né? gente. Oi? Alguém falou comigo? Não, desculpa. Imagina. E aí o home staging tem vários passos, para você conseguir desenvolver o home staging, né? Então aqui eu selecionei 8 mandamentos do home staging, que são os principais, e eu vou falar um pouquinho deles, que são, na verdade, dicas que vocês podem passar para o cliente, né? É muito importante o cliente ter essa consciência, né? Porque, por exemplo, sei lá, quando a pessoa vai vender um carro, ela manda no lava rápido, manda fazer uma revisão, deixa ele lá brilhando, passa pretinho nos pneus, né? Porque é um produto que você vai vender e vai deixar numa concessionária, ou vai anunciar no Imóvel Web com uma foto, então todo mundo capricha. E o imóvel nada mais é do que isso. Se você está vendendo um imóvel, né, o vendedor ele tem que ter essa consciência, né, que é um produto e que ele tem que preparar esse produto como se estivesse exposto numa vitrine, para realmente a pessoa entrar e se apaixonar, né? Então tem algumas dicas que a gente costuma utilizar quando a gente vai desenvolver o home staging, né? A primeira delas é que a gente chama de descarte e despersonalização. Então a pessoa decidiu vender o imóvel, isso para quem está morando ainda no imóvel, porque depois a gente vai falar um pouco de imóvel vazio também, né? Que também tem técnica para a gente conseguir vender imóvel vazio. Mas quando o imóvel, a pessoa está morando e quer vender o imóvel, né? Ele já está habitado e com móveis, enfim, o descarte e a despersonalização é muito importante. Então é legal você falar aquela poltrona ou um móvel que já está velho, que a pessoa já decidiu que não vai ficar com ele, para que deixar lá? Né? Alguns objetos, que às vezes tem objetos num canto amontoado e ocupando um espaço ali, então é a hora da pessoa parar, pensar e falar, bom, o que eu não quero mais? Né? Vamos descartar? Isso já dá uma esvaziada, já muda os ares do ambiente. E a despersonalização, o que é? É você tentar deixar o ambiente o mais neutro possível. Né? Então, por exemplo, time de futebol, que é uma coisa polêmica, né? Então, às vezes, palmeirense roxo deixa lá uma foto do time, alguma coisa, e entra um corintiano. Pode ser que na hora ele fale, não, tudo bem. Mas assim, é uma coisinha a mais para atrapalhar. Pode até ajudar se o cara for palmeirense também, mas e se não for, né? Ou se ele é fanático por time, isso já vai causar uma estranheza. Então, esse tipo de coisa. Religião, por exemplo, também é uma coisa que a gente costuma orientar o cliente para tirar essas coisas, entendeu? Por exemplo, geladeira cheia de imã de geladeira. Né, polui a geladeira, tem gente que não gosta, que acha feio, pesa. Então, assim, tentar despersonalizar e deixar como um quarto de hotel, como até esses decorados, você pode ver, quando você entra num decorado, não tem nada que caracterize assim, um gosto pessoal da pessoa. Então, isso é um item importante, às vezes as pessoas, não quer tirar, mas assim, tenta de um jeitinho falar, é melhor, faz uma diferença grande. Lili, o excesso de fotografia também atrapalha, né? O quê? Excesso de fotografias, quadros. Sim, também. Então, por exemplo, um monte de porta-retrato,
sabe? Então, assim, aquele porta-retrato com aquelas fotos tem um significado para a pessoa, mas para a pessoa que mora, mas para quem está chegando ali, é estranho, porque assim, o apartamento ele tem que causar um elo, entendeu? Ele tem que se sentir, ele tem que entrar e se sentir em casa. A gente fala que, por exemplo, o apartamento que você vende não é o mesmo apartamento que você mora. Você tem que se preparar. Né? Essa frase assim é ótima para falar para a pessoa, porque você fala assim, o apartamento que você vende não é o apartamento que você mora, você está vendendo um produto. Né? Então, tira porta-retrato, às vezes aqueles quadros enormes de casamento, além de poluir, é uma coisa que a pessoa não vai entrar lá e não vai se identificar. O quanto mais a pessoa se identificar quando ela entrar no apartamento, melhor. Acho que uma dica legal, né, Lili, seria que é complicado você chegar para uma pessoa e falar que ela não pode ter esse tipo de coisa dentro da casa dela, né? Mas acho que uma dica bacana que vocês podem usar para tentar convencer a pessoa é dizer que esse tipo de coisa tira a atenção de quem está visitando relacionado ao imóvel. Ele atrai atenção para o objeto. Então, assim, os objetos são pessoais e eles não vão fazer parte da venda. Então, quanto menos objetos tirarem a atenção da pessoa do imóvel, eu acho que é válido, né? Acho que tem que ir mais ou menos linha, né? Legal esse argumento também, porque às vezes a pessoa não quer tirar, a pessoa é apaixonada por aquilo, né? Mas faz uma diferença. Então, assim, deixa uma caixinha, às vezes, mas na hora da visita, tira e depois coloca de volta, né? Então, que essa é uma outra coisa que a gente pede também. Oi? Uma outra coisa também que é importante às vezes a pessoa está sem tempo, está na correria, é difícil agendar com a pessoa para mostrar o imóvel, mas é importante que, por exemplo, ela não esteja disponível todos os dias, mas que ela analise e veja quantos dias que ela pode disponibilizar para a visita, mas que ela consiga se preparar. É importante ela ter a consciência que ela tem que se preparar para receber. Né? Eu lembro, quando eu trabalhei, nossa, às vezes eu chegava, o apartamento estava num estado, bom, vocês devem ter 1000 histórias para contar, que você chega lá no apartamento de um jeito que dá vergonha, né? Você fica com vergonha, você fala, meu Deus. Então, é importante que a pessoa tenha essa consciência, que ela tenha um tempinho, né, uma meia horinha ali, então de repente ela tira, bota numa caixinha, depois volta. A pessoa tem que ter consciência que ela tem que ter um esforço. Né? Não adianta falar, não, pus meu imóvel na imobiliária e vai vender. Ela precisa, com um jeitinho, a gente ir conversando, que ela também tem um papel importante, né? Na venda do imóvel. Né? E ela tem aproveitando esse gancho, pessoal, lógico que isso é muito importante o que ela está dizendo, mas a partir do momento que a gente pede a colaboração do proprietário, eu acho que é uma coisa que tem que ser uma lei dentro do trabalho de vocês, dar um retorno depois da visita, tá? Porque a pessoa, imagina, ela faz todo um esforço, ela ajusta todo o apartamento, remove todas as fotos, você, no modo geral, faz uma visita e depois não dá nenhum tipo de retorno. Então, assim, o mínimo que a gente tem que fazer é dar uma posição do interesse ou não, da evolução, se teve alguma expectativa de continuar ou não, tá? Isso aí é só aproveitando essa observação aí, que tem a ver com o tema que ela falou. É uma parceria, né? Então, todo mundo tem que colaborar para o negócio dar certo. Bom, a parte de organização e limpeza é óbvia, apesar que para muita gente não é, né? Mas a limpeza, assim, até limpeza básicas, assim, às vezes limpeza de parede, uma mancha, organização dos armários, porque assim, quando a pessoa pensar, se a pessoa seguir todos esses pontos, ela vai chegar num resultado muito legal. Então, ela pensou já no descarte de objetos, muitas vezes pode até entrar roupa nesse meio, objetos dos armários de cozinha. Então, assim, essa organização também é importante. Tem muito cliente que chega e pede para abrir os armários, né? Imagina se abre o armário, cai tudo, não é um aspecto legal. Então, tanto a organização da casa externamente, os armários, e a limpeza é fundamental, né? Então, o que eu sempre falo, às vezes a pessoa está com móveis lindíssimos, um projeto super legal, você entra no apartamento, você vê que tem qualidade e muitas vezes está lá, a pia empilhada de louça. Horrível.
né? Passa uma impressão horrorosa. Então, a pessoa tem que ter esse tempinho para limpar a casa. Limpar é assim, é o básico, né? O chão limpo, paredes limpas, cortina, e louça, banheiro, por exemplo. Banheiro, procurar deixar sempre a tábua do vaso sanitário fechada, né? E limpo, né? Inclusive o cheiro da casa, a gente vai falar um pouco mais para frente, né? Os aromas é super impactante, ele está totalmente ligado ao emocional, né? Então, se chega numa casa com um cheiro horrível, nossa, na hora a pessoa fala, meu, nem sabe por quê, mas ela já não gostou daquele lugar. Então, organização e limpeza, esse papo tem que ter, é importante, e a pessoa tem que é o mínimo, assim, a organização e limpeza, e é uma coisa que não depende de investimento, né? Então, depende mesmo da pessoa, né? Os reparos. Bom, tem muitos reparos que são simples de fazer. Então, por exemplo, às vezes uma torneira pingando, ou um lustre meio solto, ou uma lâmpada também queimada, faz a diferença. Às vezes até a pessoa, são reparos tão simples, e às vezes o comprador, ele quer até pedir desconto por causa disso, né? Então, às vezes são reparos muito simples que você consegue, com um investimento super pequeno, consertar. Então é importante também torneiras pingando, essa coisa da iluminação, maçaneta, às vezes você vai abrir um cômodo, a maçaneta está caindo, então esse tipo de coisa também não pega bem, né? E inclusive acaba impactando até no valor, né? A pessoa já quer aproveitar e falar, não, me dá um desconto, e às vezes é uma coisa super barata que não merece um desconto. Bom, a parte da pintura. A pintura é super importante. Nem todo mundo está disposto a investir na pintura, mas se tiver a oportunidade de falar que uma pintura é bacana, com certeza faz toda a diferença, né? Uma pintura no imóvel, mesmo estando a pessoa morando ou vazio principalmente, vazio tem que pintar, assim, é super importante. Muda muito o aspecto a pintura, né? Parece que você está entrando num imóvel novo, né? Então, se puder também. Só fazer uma observação, desculpa te interrompendo, aqui vão me vai ocorrendo falando, coisas. que aí fica mais dinâmico. Eu estou olhando para a tela aqui sozinha, quanto mais falar, melhor. Eu acho que assim, isso daí, gente, enquadra legal quando vocês estão fazendo a captação do imóvel, tá? Então, são orientações que você deve passar para a pessoa para facilitar a venda dela, né? Dificilmente na visita você vai conseguir passar todas essas recomendações de como se preparar o imóvel, mas no momento para abordar esse tipo de abordagem na hora da captação, tá? Então, essa comparação com o carro, parar o carro, lavar, é a mesma coisa, porque assim, a pessoa normalmente quando ela decide vender o apartamento, ela tem que investir o mínimo possível nesse local, então é um argumento que você tem que ter para tentar fazer a venda o mais rápido possível, tá? Gente, vou só pedir para quem está com o microfone aberto, fechar, por favor, que está dando retorno, tá? Pode continuar que eu vou ver quem está com o microfone aberto. Tá. Sim, essa abordagem com certeza tem que ser feita antes, né? No momento da visita, na verdade, no momento da visita, a pessoa já tem que ter feito já tem que ter passado por todos esses passos, né? E na hora da captação é ótimo, porque é o momento ali que o cliente ele está querendo valorizar o imóvel dele, né? Ele quer, é o momento que você está com a oportunidade de apontar alguma coisa que não está legal, é aquele momento, porque ele também está ansioso para saber o quanto você acha que vale, né? Então, é o momento certo para falar. A gente, assim, não tem nenhum estudo que fale que, aqui ainda no Brasil, que aumenta o valor do imóvel, né? O que tem de estudos é a rapidez, a agilidade na venda, né? Então, mesmo fora, assim, a agilidade na venda faz muita diferença, né? Um apartamento arrumado e um apartamento que não está em ordem, né? A parte de imobiliário que eu coloquei aqui, ela é mais para apartamento vazio, né? A gente costuma fazer, tem algumas técnicas que a gente usa para mobiliar o apartamento, porque assim, quando o imóvel está vazio,
ele dá a impressão que ele é menor, né, do que ele é. A pessoa fala, putz, será que aqui vai caber minha cama? Será que... Né, a pessoa fica naquela dúvida. Às vezes o corretor já foi em outro imóvel e sabe que cabe e tudo mais, mas a pessoa não consegue visualizar isso muitas vezes, né? Então, existe algumas pessoas, né, alguns stagers, né, que fazem, eu também já fiz, com mobiliários cenográficos, que a gente chama. Então, são móveis de papelão, por exemplo, tem um que eu vou mostrar a foto para vocês, a gente montou uma cama, a gente comprou colchões infláveis, que custa R$70 no dia até que eu comprei. Já comprei no dia, já comprei na Decathlon, mas no dia foi o melhor preço que eu encontrei. Custa R$70 um colchão inflável de solteiro, né? A gente pegou caixas de papelão, 2 colchões de solteiro infláveis, colocamos em cima e colocamos as roupas de cama. Então, assim, já dá para a pessoa entrar e ter a noção, e aí a gente enfeitou, tal, vocês vão ver como é que fica. E aí, normalmente esses mobiliários fakes, né, a gente coloca uma plaquinha que a pessoa não pode sentar e tudo mais. Tem algumas pessoas que já estão fazendo também de papelão, então, por exemplo, vocês vão ver uma mesa que dá para fazer de papelão, de MDF, então tem pessoas que trabalham com homestaging que oferecem esse serviço, que já também alugam esses móveis. Tem também loja, que já tem loja que aluga móvel, tem também a possibilidade de comprar, de improvisar, por exemplo, às vezes com 2 cavaletes e uma madeira que você corta também na Leroy e uns enfeitinhos, você já faz uma escrivaninha. Então tem algumas ideias baratas, né, que muitas vezes dá para você, não que você vai mobiliar totalmente o apartamento, mas pelo menos em alguns lugares colocar alguns móveis e aí alguns adornos, né, alguns objetos decorativos, que também fica super legal, dá um outro aspecto. Então, para quem aí agora tem muita gente também que às vezes quer investir, principalmente para aluguel. E seu microfone tá cortando, tá? Eu acho que seria melhor você fazer sem o microfone, tá dando interferência. Tenta agora. Vocês estão me ouvindo? Sim, agora tá bem melhor. Ah, então tá bom. Onde eu tava? Ah, no mobiliário, né? Então tem algumas, o pessoal está fazendo até geladeira, então faz a geladeira com um MDF bem fininho e manda adesivar, então fica uma geladeira assim fake, então e aí faz várias fotos, né? E nas fotos fica bem legal. E mesmo quando a pessoa faz a visita também é bacana porque tem essa noção de espaço, né? Então, dependendo do cliente, às vezes vale a pena, né? O investimento não é um investimento tão alto se for esses mobiliários de papelão. Então, por exemplo, uma vez a gente fez que a gente fez era um sofá de papelão e a gente colocou por cima uma capa de tecido. Também ficou super bacana. Então, às vezes, pode funcionar. E muitas vezes também o apartamento está vazio, mas já tem alguns móveis, então, móveis embutidos, por exemplo. Então, esse daí é super legal, porque aí você faz uma cama, às vezes coloca um sofá e os objetos, depois nas fotos eu vou mostrar para vocês, já dá um toque bem, bem bacana. Bom, a parte de iluminação é uma parte também que às vezes a pessoa consegue fazer sem investimento, que acende todas as luzes da casa, deixa o ambiente iluminado, abra as janelas, né? Até não só questão de iluminação, até para o ar, né? Então, assim, orientar o cliente para ele deixar as luzes acesas e na hora da visita, né? Chega um pouquinho antes, já acende as luzes e deixa as janelas abertas, né? Um ambiente iluminado também faz toda a diferença. Você entra num ambiente escuro, né? Uma coisa para baixo, uma coisa que não é legal. A iluminação sempre traz vida e a pessoa consegue enxergar legal. Tem alguns apartamentos que têm problema de iluminação, né? Então, às vezes são escuros. Então, às vezes, dependendo, você pode olhar, às vezes está faltando alguma lâmpada. Então, sempre reparar isso, olhar para cima, ver se está faltando alguma lâmpada, ou às vezes está com uma lâmpada fraquinha, sugere
a troca dessa lâmpada, que também é um investimento que não é alto e também faz uma boa diferença. Iluminação é tudo na decoração, faz muita diferença mesmo. E se a pessoa tiver querendo investir um pouco mais, às vezes você pode sugerir comprar um abajur, comprar uma coluna de pé, de chão, né, que também, às vezes, você vê um ambiente que está meio escurinho, mesmo acendendo a luz continua escuro, sugerir, de repente, comprar um abajur ou deixar esse abajur aceso na hora que, às vezes, a pessoa esquece. Então, procurar iluminar o máximo possível no momento da visita, né? A parte de tecidos que eu coloquei aqui é tecidos relacionados aos estofados e a cortinas. Então, também, se o sofá estiver muito detonado, se a cortina estiver muito detonada, é importante essa troca. Né? Trocar, ou jogar uma capa por cima do sofá, sabe? Joga uma manta, compra só 3 almofadas coloridas e coloca num cantinho do sofá e complementa com uma manta e esconde uma possível mancha, se ele não quiser trocar e não puder. Manda lavar também, que é uma coisa que não é cara, então lavar as cortinas, mandar lavar o sofá, dependendo do sofá, R$300 você consegue lavar e faz toda a diferença. Né? Ou põe uma almofadinha também, às vezes a almofada está rasgada, tira essa almofada rasgada, se tiver algum estofado rasgado, tem que esconder de alguma forma, não pode deixar aparecer. Faz muita diferença. A cortina também, cortina suja escurece o ambiente. Então, é muito importante também ter esse cuidado aí de mandar lavar as cortinas, né? Na verdade, você tem que mexer com a pessoa. Você fala assim, você vai vender a tua casa, você tem que escondizar que você vai ter que fazer algum tipo de esforço, né? E aí, sempre procurar o mínimo esforço possível, mas que faça alguma diferença. Lembrando que assim, é meio difícil abordar esse tipo de coisa, né? Você dizer para a pessoa que a casa dela tá suja ou não, mas sutilmente você tem que ir dando essas dicas, né? E dizendo que voltando, né? É a questão de distrair a atenção da pessoa do imóvel para detalhes. Então, tanto seja com objetos, como com questão de um sofá rasgado, então coloca o lençol, uma coxa, alguma coisa em cima para disfarçar e deixar o quanto mais livre a visão da pessoa, sem que ela crie uma rejeição por causa de um detalhe bobo que é uma falta o desgaste do uso, esse tipo de coisa, né? Não, e todos esses cuidados, né, esses pequenos cuidados que você vai ter, no todo, faz toda a diferença, né? Demonstra um outro aspecto, fica muito melhor. A decoração efetiva que a gente coloca aqui é aquela coisa de criar o elo, né? Quando a gente fala que a compra do imóvel está totalmente ligada ao emocional, então acontece várias coisas ali inconscientes, né? Então, assim, um cheiro que a pessoa sente, né? Alguma coisa que ela olhe e se identifique. Isso é super importante, isso faz a diferença. A pessoa cria ali um vínculo, né, que ela nem está percebendo conscientemente, ela cria um vínculo e ela gosta, simplesmente, eu estou aqui, eu gosto, eu estou me sentindo bem nesse lugar, eu quero ficar aqui, eu quero essa casa para mim, né? É isso que a pessoa tem que sentir quando entra. E a decoração afetiva, ela está ligada aos odores, então, por exemplo, colocar aqueles, agora me fugiu, como é que é? Aqueles cheirinhos que você pode colocar, né, os aromatizadores, agora levei. Então tem vários aromatizadores, tem a vela, tem elétrico, coloca ali uma essência, sabe, um óleo essencial. Nossa, tem óleo essencial que é ligado, até estava conversando com uma pessoa sobre isso, que tem óleo essencial que está ligado a pessoa totalmente no emocional, né? Então, dependendo da fragrância que você coloca, a pessoa fica mais animada, ou traz um ar de limpeza para casa. Então, é muito legal, isso faz muita diferença. E até assim, frutas, suco é uma coisa legal. Uma coisa que eu já falei também, que é a questão do bolo, né? Então, às vezes, nem todo mundo vai ter esse tempo, mas assim, assa um bolo. Se a pessoa tiver essa consciência, na hora pode ser que ela tenha essa disponibilidade de tempo, fala assim, vou assar um bolo aqui, ou simplesmente passa um café, aquele cheirinho de café, tudo isso traz um aconchego quando a pessoa entra, né? Então, a pessoa chegou ali, ela tem que se sentir bem, né? Super importante essa parte. Então, assim, no banheiro, por exemplo, coloca uma plantinha, um verdinho, mesmo que seja artificial, tem uns artificiais super bonitinhos. Então, assim, é um vasinho super baratinho.
sabe? Você põe no banheiro ali com um aromatizador, fica tudo limpinho, fica super fofo, a pessoa gosta, a pessoa curte de estar ali. Né? Às vezes o piso não está super ok, mas tem outras coisas ali que trazem um bem-estar ali para a pessoa, né? Bom, era isso, assim, em relação ao homestaging. Tem algumas coisas também que eu não pus aqui, mas que é importante falar. Por exemplo, a sala, né? A sala é o primeiro lugar que a pessoa entra. Então, assim, se ela tiver que caprichar, assim, em algum lugar, capricha na sala. É muito importante essa primeira sensação que a pessoa tem quando entra, né? Porque a primeira sensação a pessoa nunca esquece, assim, tem essa primeira, sabe, assim, a paixão à primeira vista. Então, se a sala tiver ok, já é um belo caminho andado, entendeu? A pessoa já se empolga, opa, peraí, aqui tá legal. Né? De repente até tem alguma coisinha que não tá tão ok, mas assim, essa primeira impressão é muito legal. Né, dar atenção para a sala. Bom, limpeza dos banheiros também, essa parte dos banheiros, né, de deixar o vaso fechado. As toalhas, por exemplo, às vezes está a toalha molhada, que está com um cheiro que não está muito agradável, então procurar tirar. Enfim, dá essa geral, né? Essa geral faz muita diferença. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, depois, se alguém tiver também alguma pergunta, eu vou falar também aqui de outros assuntos. Vamos dar uma olhadinha nas fotos. Olha, aqui é um ambiente que a gente fez, um antes e depois. Então, era um apartamento que a pessoa já não estava morando, né? Mas ela tinha móveis embutidos, o piso era bacana. Ele estava bem bonitinho, esse apartamento, mas estava faltando um toque. Então, aqui, ó, a cama que a gente colocou, por incrível que pareça, são 2 colchões de solteiro com caixa de papelão embaixo. A gente comprou esse jogo de cama na 25 de março, essa manta, florzinha ali em cima, uma flor artificial, uns vasinhos. Essa cortina, ela já tinha o suporte, mas a gente comprou um tecido assim, nossa, fez uns furinhos e passou, foi uma coisa assim super improvisada, mas deu um efeito super bonitinho, já não fica aparecendo ali a janela, né, a esquadria, já dá um outro aspecto. Lili, deixa eu só confirmar aqui, a Patrícia me disse que não estava visualizando. Pessoal, alguém pode abrir o microfone e me confirmar se está visualizando? Para mim está normal, tá? Eu queria só confirmar se está ok para vocês. Normal, tá normal também. Normal? Para mim também tá normal. Tá ok, Tá normal também. para mim normal também. Para mim também tá normal. Obrigado, valeu. Beleza. Pode continuar, Também normal. Tá. Aqui também, esse apartamento, ó, nesse exemplo, era uma sala de jantar que estava vazia, e aí foi colocado aqui, tá vendo, foi com um móvel de papelão, e aqui tá até sem a toalha de mesa. No dia a fotógrafa fez sem, e depois a gente colocou a toalha de mesa, nem apareceu esses detalhes aí da coxa da mesa de papelão. Essas cadeiras são mesmo de plástico, mas tem um custo baixo. E, nossa, lá na hora você pareceu muito maior, porque parecia que não cabia nesse cantinho aí uma mesa para 6 lugares, e a gente colocou, ainda sobrou espaço, ainda tem ali um rackzinho, aquele rack também é de papelão, com papel contact estilo madeira. Um quadro, uma plantinha. Aqui foi um exemplo também que eu coloquei para mostrar a coisa da santinha, né? Então, também foi orientado para tirar e aí fazer uma decoração mais neutra, né? A pessoa já não estava mais morando, ela já tinha levado a TV, a gente até fez uma TV de acrílico ali, era só um recorte para mostrar ali o tamanho que daria para colocar a TV. Lili, só fazer uma observação, comentaram aqui que esse tipo de investimento seria para imóvel de exclusividade. Lógico, se a imobiliária for bem difícil de se dispor a fazer esse tipo de serviço, isso aí é mais uma orientação para o proprietário, e normalmente o pessoal que trabalha dessa forma é algum investidor que está disponível, tem a intenção de investir alguma coisa para gerar a sensação de um lar, né? Porque foi o que a Lili comentou. Um apartamento vazio, ele não dá uma impressão que pode comportar
o mobiliário das pessoas. Eu vou dar até um depoimento aí para vocês. O outro local que eu trabalhava, eu cuidava dos imóveis de um investidor, e a gente fez essa técnica aí com o auxílio da Lili. O imóvel estava para venda 6 meses, tá? Lógico que teve também algum ajuste no valor, mas foi colocado esse tipo de material e ele foi vendido em menos de 30 dias, tá? E é muito engraçado, porque ele gera realmente uma sensação de lar, entendeu? Então, do lado da cama, eu me lembro muito bem, uma coisa que me marcou, era a cama tinha lá o lembrete, né, para não sentar, mas do lado tinha uma cabeceira com um pãozinho cenográfico, sei lá como chama, e era muito engraçado, parecia que a pessoa tinha acabado de acordar e tinha um pãozinho, então dá uma sensação legal, assim, a pessoa vê como um lar, né, então é muito bacana isso daí. É lógico que não são todas as pessoas que têm a disponibilidade para querer investir nisso, mas é uma alternativa que o mercado propõe para quem quer ter um diferencial aí. E assim, mesmo às vezes a pessoa não é investidor, mas ela tá com aquele apartamento ali parado, então assim, se ela for colocar no papel, inclusive a gente faz um cálculo de uma planilha que a gente mostra, por exemplo, se esse apartamento tiver fechado 4 meses, o que você está pagando de condomínio, mais todas as despesas, e sem esse dinheiro estar na tua conta rendendo de alguma forma, o custo que você tem com home staging vale a pena. Às vezes vale a pena investir. Se a pessoa tem disponibilidade, não é o dinheiro que ela está jogando fora, na verdade ela está deixando de perder algum dinheiro, né? E às vezes com esse cenográfico, às vezes sai de 0,5% do valor do imóvel, 1%, dependendo do que a pessoa for fazer. Então, às vezes vale a pena, às vezes a pessoa não faz no apartamento inteiro, mas faz em 2 ambientes, só já para dar um clima. Então, assim, se você faz os cálculos no papel, se aquele imóvel, não assim, às vezes o cara acabou de pôr para venda, não, mas se ele ficar ali 2, 3 meses sem vender, o condomínio que ele está pagando, de 4 meses, de 3 meses, ele já consegue fazer o home staging e vender muito mais rápido e ainda lucrar com o rendimento ou com o negócio que ele for fazer adiante com esse valor, né? Esse, no caso aqui, por exemplo, não era investidor, né? Ele teve uma despesa aí com esses objetos, porque ele já tinha móvel embutido, ele já tinha esse sofá, então foi mais os objetos mesmo. Ele gastou, acho que foi R$ 1.500 em objetos. O condomínio lá, acho que eram uns R$ 800. Então, 2, 3 meses de condomínio, você já consegue ter retorno, né? Essa coisa da velhinha também, da mesa posta. A mesa posta também é legal. Então, às vezes a pessoa está morando no imóvel, faz uma mesa posta, sabe? Faz uma mesa como se a pessoa fosse mesmo fazer uma refeição, põe uma velhinha, põe uma plantinha, dá uma caprichada, também já faz uma diferença, mesmo para quem já está morando no imóvel. Aqui o banheiro também, um enfeitinho no banheiro, tá vendo? Um aromatizador, uma plantinha. Olha que diferença. As fotos também é importante, né? Caprichar na foto. Aqui também, olha, a gente colocou esses objetos, esses talheres vermelhinhos, essas frutas são artificiais, uma plantinha. Bom, é isso, gente, que eu tinha para falar de home staging. Vocês querem parar um pouco para fazer perguntas? Que eu vou falar um pouquinho da outra parte do meu trabalho. Como é que você prefere fazer, Bruno? Faz pergunta de home stage ou a gente termina aqui? Mas eu acho que mais uns 10 minutos a gente termina. Legal. Então, eu estou acompanhando no chat, não surgiu nenhuma pergunta, eu queria abrir o microfone, se alguém tiver alguma coisa para perguntar, pelo menos alguma dúvida em relação a isso, se está disponível aí para você. Só complementando, né? Então, assim, é lógico que esse tipo de serviço não enquadra em qualquer tipo de imóvel, né? Mas é uma alternativa. Então, assim, tudo que a gente vem buscando desde o início das lives são trazer alternativas para vocês e alternativas que vocês podem oferecer para os seus clientes. Então, Tem uma pergunta, Bruno. Então, vamos lá, Thiago. Como que não sei se eu pulei alguma parte aí, mas como que ela encara hoje a questão da tecnologia 3D para
simplesmente fazer o anúncio do imóvel, por exemplo. Lógico que a visita presencial com os móveis é super legal, mas uma alternativa de baixo custo, na minha opinião, seria a montagem do apartamento para divulgação via 3D? Você diz para apartamento vazio? Isso, um apartamento vazio ou complementar alguma coisa. Eu já vi alguns aplicativos, alguns sites que têm oferecido o próprio Loft, por exemplo, a maioria dos anúncios dele, enquanto os imóveis estão em reforma, eles anunciam os imóveis com uma perspectiva 3D montada, né? Então as fotos aparecem todas como perspectiva. Sim. Você acha que essa é uma alternativa de baixo custo e vale muito a pena fazer? Então, eu acho muito bacana, né? Assim, todos os projetos que eu faço 3D e é uma coisa que as pessoas adoram. A gente faz o 3D de como vai ficar a reforma da pessoa, né? E as pessoas se apaixonam, né? Eu acho que chama atenção. Eu acho que para fazer anúncio chama atenção. O único cuidado que tem que ter é, às vezes, você faz o anúncio, a pessoa se apaixona e quando chega lá, pode se decepcionar de ver um imóvel totalmente vazio, né? Então, eu acho que ele é um chamariz para chamar mesmo a atenção das pessoas, né? Mas eu acho que tem que ficar muito claro para a pessoa que não está daquele jeito, né? Ou você leva lá o celular e fala, ó, como pode ficar, eu acho que pode ajudar, mas eu acho que tem que ter esse cuidado para explicar para a pessoa, para não ter essa decepção, entendeu? De quando chegar e falar, pô, imaginei que era uma outra coisa, né? E aí chega lá, tá diferente, né? Tem isso. Uma situação também, viu, Thiago, complementando isso que você perguntou, os portais, eles barram qualquer tipo de anúncio com imóvel de perspectiva, que não sejam fotos reais. Eles alegam que eles vendem o produto para as construtoras e as construtoras inserem esse tipo de material. Então, muitas vezes, os corretores acabam replicando isso. Então, eles não têm como selecionar um a um dos anúncios, então eles têm uma ferramenta que passa por cima da foto, identificou que não é uma foto real, ela barra o anúncio. Então, assim, seria eu acho que é muito bacana você dar uma perspectiva para a pessoa de como pode ficar o apartamento com uma determinada decoração, mas em termos de anúncio, pelo menos na divulgação dos portais, que eu acho que assim no mínimo 70% aí da divulgação, ela é inviável por essa metodologia que eles usam, né? Então eles bloqueiam. Já aconteceu comigo, lembro, porque assim, como eu trabalho com investidor também, de fazer o 3D e eu oferecer as fotos, falar, como eu já tinha feito o projeto, falei, pode anunciar, pode usar essas fotos e não conseguiu carregar nos portais. Já aconteceu também, acho que não é sempre, né? Mas às vezes acontece. Não é 100%, Entendido. Mas, assim, frequentemente eles vão passando na carga deles que tem lá e se não derruba de imediato, no máximo uma semana derruba. E uma outra coisa, Bruno, que eu queria só comentar que você falou, eu acho que assim, o home staging, ele pode ser feito em qualquer tipo de imóvel, né? Talvez não esse completo, mas tem tantos níveis de home staging que, assim, alguma coisa, e essa ideia do home staging, esse conceito de que a pessoa ela tem que se preparar para o imóvel, que o imóvel dela é um produto, então ela pode não fazer toda uma decoração como esses das fotos, mas ela pode fazer muita coisa dentro daqueles 8 tópicos que a gente falou, que depende só dela, né? E o investimento é super pequeno, muitas vezes, uma troca de lâmpada, né? Um vasinho de flor que custa R$10. Então, essa consciência, né, que o home staging traz para a pessoa, que realmente o imóvel dela é uma vitrine, né, que a pessoa está chegando ali para ver realmente uma vitrine, eu acho que isso pode ser aplicado em qualquer tipo de imóvel, né? É tanto uma coisa que você vê que tem muita lógica na venda, que todas as construtoras já lançam o decorado antes mesmo de abrir para venda. Isso era que eu ia falar, e eu sabia que tinha uma coisa que eu queria ter falado, quando eu falei do imóvel vazio, né? Não é à toa que as construtoras gastam fortunas, contratam arquitetos super famosos e aqueles apartamentos saem uma fortuna, saem muito caro. Não é à toa, é para a pessoa chegar mesmo e pirar, né? Chegar lá e falar, não, eu quero. Então, eles investem pesado nisso, né? Então, o home staging, ele pode também trazer um pouco, desse decorado para dentro do apartamento do cliente, né? E a pessoa que entra ali, ela tem essa sensação do decorado, né?
Pessoal, até dar uma dica para vocês relacionada a decorado. Tem alguns sites que eles fazem leilões desses móveis eletrodomésticos. Eu já vi coisas assim por metade do preço vendendo. Então, como ele não tem uma divulgação muito grande, você consegue achar umas oportunidades legais. E também tem uma coisa que eu queria falar para vocês, a Chay, que é a minha amiga, que inclusive eu fiz o curso com ela há 4 anos atrás, ela faz cursos, né? Ela dá cursos, inclusive cursos online. Eu posso deixar depois o contato com o Bruno. E assim, grande parte dos alunos dela são corretores. Então, assim, muito corretor que faz o curso para aprender mais técnicas, para se aprofundar um pouco mais. Às vezes a pessoa já gosta um pouco. E tem uma parte também do homestage que é só uma consultoria. Você vai na casa da pessoa, do cliente, até nesse momento aí da captação, e você faz uma consultoria. Você olha e identifica o que pode ser mudado e faz uma lista. Tem até um método certinho que ela ensina como fazer a consultoria de homestaging, né? Você pode até fazer uma coisa mais estruturada. E realmente fazer um passo a passo para ela, com essas dicas, fazer realmente uma orientação e fornecer essa consultoria, às vezes até vender a consultoria, né? Porque o pessoal vende também, mas é um serviço que é identificar o que está errado, né? A gente também vende isso, só a consultoria. Às vezes a gente não faz o homestage, a gente só faz a consultoria, de chegar lá, olhar tudo, identificar o que não está legal e orientar a pessoa o que ela pode fazer. E aí ela vai atrás de um pintor, vai fazendo passo a passo. Também é uma forma muito legal de fazer. E depois eu passo o contato, ela dá esses cursos, é legal, tem muito corretor fazendo. Às vezes, acho que no curso até tem um item de fotos também, que ela dá dicas de como tirar foto. E, enfim, dá para fazer bastante coisa aí, gente, para ir conscientizando as pessoas cada vez mais, né? Eu acho que é uma coisa que ainda está um pouco aqui no começo, mas que tem muita gente já fazendo, e a gente sai na frente quando você prepara um cliente para receber um comprador, né? Acho que faz muita diferença. Então, pequenas coisas que dá para fazer. Legal, maravilha. Então, se você quiser dar andamento para a segunda etapa, a gente já pode... Tá bom. Depois a gente faz mais perguntinhas para frente. Legal. Bom, aqui eu queria contar um pouquinho para vocês que a gente está com um programa de parcerias com corretores, né? Então, qual que é a ideia, né? Que a gente até coloca aqui, gerando mais valor no seu networking. Então, para que serve, né, o programa? Deixa eu colocar aqui. Para o corretor, né? Então, assim, gerar mais valor na sua carteira de clientes, se diferenciar da concorrência, criar uma visão no comprador, acelerar o fechamento de negócios e aumentar a taxa de conversão. O que seria isso? O corretor ter apoio de um arquiteto ou um designer de interiores, que muitas vezes, no momento ali da compra, às vezes o comprador ele fica na dúvida se dá para fazer, se não dá, tem alguma dúvida também de quanto ele vai gastar, de quanto ele vai investir. Muitas dessas dúvidas, elas podem ser, assim, cruciais para o fechamento da venda. E é interessante, de repente, você falar, não, eu conheço uma arquiteta, né, que conhece isso, eu vou conversar com ela, mostrar que você também tem o apoio de uma pessoa técnica que vai entender e vai poder dar um aval ali sobre o que ele está pensando em fazer, o que é possível, o que não é. Aqui a gente coloca também algumas coisas aqui da cabeça do comprador, né? Então, por exemplo, ele está super motivado, vamos supor que ele esteja super motivado, a localização está legal, o preço está bom, ele quer comprar aquele apartamento, né? Que prefiro comprar um imóvel, que precisa de reforma para ficar com a minha cara. Então, são coisas que ele está ali motivado para comprar aquele imóvel pensando nessas coisas. Mas aí tem algumas barreiras. Mas quem vai reformar? Quanto tempo vai levar? Quanto vai custar? Será que vai valorizar? Né? Preciso conversar com alguém sobre isso, né? E aí, nessas, ele fica, não, eu vou ver, e às vezes não toma nenhuma decisão, né? Antes de fechar o negócio, preciso entender se vale a pena ou não. E aqui, deixa eu até ocultar aqui, que ficou na frente.
Enquanto isso, né, muitas vezes vocês ficam ali esperando ele tomar essa decisão. E muitas vezes é simples, às vezes um simples telefonema que a gente pode conversar e esclarecer um monte de coisa e aí ajudar na venda. E aí esse programa de parceria que a gente faz, o que que é? Vocês indicando os meus serviços de reforma ou de projeto, eu dou uma comissão em cima do que a gente fechar, né, do valor do projeto. E aí, tem algumas regrinhas que a gente está colocando aqui. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O corretor indica a Lili, né? Aí a Lili vai aprovar a indicação em até 48 horas. Por que isso? Porque muitas vezes pode ser uma pessoa que um corretor já tenha me indicado, né? Então, o que acontece? Quando o corretor indica, eu vou anotar o nome dessa pessoa, o contato, e o nome do corretor. Então, essa indicação, ela fica mapeada por 3 meses no meu sistema. Né? Então, vamos supor, indicou, eu conversei com o cliente, ele me contratou para fazer a reforma, só que ele desistiu da venda daquele imóvel e depois de um mês ali ele foi lá e comprou outro imóvel, mas ele ainda me contratou. Mas quem me indicou foi a outra pessoa, o contato veio por um outro corretor que nem efetivou a venda. Mas essa indicação ela fica mapeada por 3 meses no meu sistema, para garantir a venda para aquela pessoa. Então, por isso que tem essa aprovação, porque quando a pessoa às vezes indica, eu tenho que checar se já não está com alguma outra pessoa, né? E aqui, se o comprador decidir comprar de outro corretor, o mapeamento continua válido. Então, por 3 meses é daquele corretor. Aí, aqui, mais detalhes, a gente tem a política de contrato, que aí depois eu posso explicar para vocês. E só aproveitar para tentar enquadrar dentro da nossa realidade, né? Então, o que a Lili está oferecendo aí, além da apresentação do home, ela está se disponibilizando a vocês, que acho que já aconteceu com muitos aí, vai apresentar um imóvel, a pessoa ficou encantada, então tem aquele problema da reforma. Então, a Lili é uma pessoa do mercado, ela trabalha, tem um portfólio super legal, no site dela tem várias referências de trabalho do que ela já fez, então é uma coisa que não é aleatória, entendeu? Não é uma pessoa em começo de formação que faz um projetinho qualquer, então é alguém que vai ter uma base e vai passar uma segurança para a pessoa, isso daí pode favorecer até vocês conseguirem tirar uma proposta e evoluir com o fechamento do negócio. Então, isso que ela está se disponibilizando é um serviço a mais para vocês, é um suporte. Acho que, assim, várias vezes já me questionaram se tinham conhecimento de alguém que poderia fazer um projeto inicial, dar uma noção, ou mesmo colocar ela em contato com a pessoa para passar uma segurança que é possível viabilizar o negócio, né? Acho que isso que é o bacana. Muitas vezes a pessoa quer ter simplesmente uma noção, assim, de quanto ela vai gastar. E como a gente tem experiência, dependendo, assim, se eu olhar as fotos, às vezes eu nem preciso de um apartamento, olhando as fotos e conversando com o corretor, a gente consegue identificar o tamanho dessa reforma. Então, às vezes, por exemplo, vou ver o quadro de elétrica, como é que está esse quadro de elétrica? O encanamento, quantos anos tem o imóvel? Tem 20 anos, o quadro de elétrica é antigo, tem que trocar, não vai ter jeito. Tem uma rachadurinha aqui e tal, será que é perigosa, não é? Então, tem essas coisas que ajudam, entendeu? E a gente, às vezes, por telefone, a gente consegue dar uma orientação. Claro, se a pessoa quiser um orçamento super específico, exatamente ali na caneta, quanto que ela vai gastar, aí tem que ser feito um projeto para a gente poder ter no detalhe, né? Porque às vezes, dependendo do projeto, pode custar, sei lá, R$1.000 o metro quadrado ou 500, né? Então vai depender um pouco, mas assim, dá para ter pelo menos esse norte, sabe, do tamanho da coisa. Às vezes com coisa simples você consegue resolver, né? Então, às vezes também a pessoa quer tirar alguma parede, então se a pessoa tem a planta, eu dou uma olhada numa foto da planta, dá para a gente conseguir algumas informações. Então, assim, a ideia assim, é ter uma pessoa técnica do teu lado que você pode contar ali com alguma ajuda para efetivar. Isso, assim, acontece muito, assim, eu tenho bastante contato com corretores e já aconteceu muitas vezes, com um simples papo, a gente conseguir fechar um negócio. E fechando o negócio, vocês me indicando e eu fazendo o projeto, aí entra para o programa de parcerias, que é esse que eu estou apresentando.
Aí, aqui é um produto... Agora eu vou falar um pouquinho só dos trabalhos que eu faço, né? Então, por exemplo, Lili Decora é um produto novo que eu estou lançando agora, nessa época de pandemia a gente lançou. É uma consultoria online de decoração. Então, a pessoa já tem, está vendendo imóvel, a pessoa só quer, de repente, um quarto ali, ela quer dar um ambiente que ela quer dar uma decorada, ou quer fazer pequenas interferências, um papel de parede. Às vezes o apartamento já está bonitinho, a pessoa quer comprar, e o Lili Decora já está bonitinho, ela quer comprar, e não precisa fazer uma reforma, tal. Às vezes uma pinturinha, um papel de parede, uma iluminação. Então, é um pequeno projeto. Então, aqui tem o link, depois vou passar para o Bruno essa apresentação. Lá tem mais informações de como funciona, mas a pessoa recebe um 3D, é um 3D que não é renderizado como foto, mas é um 3D que dá para ter noção de como vai ficar o ambiente. Eu identifico o que precisa mudar naquele ambiente de layout, a gente pega as medidas do ambiente, dá para fazer tudo online, joga numa plantinha e faz uma proposta de decoração, então, com todos os objetos, com móveis, é bem bacana, e é um custo super acessível, né? Tá R$690 por ambiente. E tem também um outro pacote, que aí se a pessoa quiser, por exemplo, desenho de armário, que é detalhado, aí é um outro custo, né? Tem 2 pacotes. Mas é um produtinho legal aí que o pessoal tá curtindo, e como dá para fazer um online também nessa época de pandemia, tá sendo legal. E aí aqui eu trouxe alguns, deixa eu ver aqui. Esse aqui é o chat, que é o projeto de gestão de obra. Então, eu faço os projetos detalhados mesmo, né? Eu tenho equipe, né, de execução, de marcenaria, da parte civil, né, que tem eletricista, toda a parte de obra mesmo. Tenho os fornecedores de marmoraria, vidraçaria, ou seja, eu tenho toda uma equipe, e aí eu faço a gestão da obra, né? Com todos esses fornecedores, para fazer a coisa acontecer. Vamos dizer assim, a gente faz o projeto e tem a gestão. E também eu faço só o projeto. Vamos supor que você falar, não, eu quero só o projeto, mas eu não quero ninguém tocando a obra, eu vou tocar. Também é possível. Ou a pessoa já tem o projeto, quer que eu faça só a gestão. Também é. E o Lili Decora, que é o que eu falei, que é uma coisa mais de decoração. Aí aqui tem uns antes e depois que eu fiz, que o Bruno falou, né, os projetos que eu já fiz. Tem alguns aqui. Esse aqui é um apartamento na Rua Diana. Esse também. Também é na Diana, mas não é no mesmo prédio. Faço bastante aqui na região. Bruno, esse apartamento é meu. Toda a reforma foi a Eliane que fez. Ela deu toda a assessoria. Ela estava presente em tudo. Ela é uma fofa. Ela já foi minha sócia, já foi corretora. E esse apartamento que ela está mostrando, por acaso, é o meu. Que legal. Parabéns, muito bonito. Obrigada. Obrigada, Rê. Beijo. Olha, essa sala, vocês podem ver, olha lá no cantinho, que tem a cristaleira marrom lá no fundo. Olha como ela ficou, é a mesma cristaleira. A gente mandou laquear e olha como valorizou. A cozinha também, nossa. O fogão é o mesmo. O fogão e a lava-louça é a mesma, não mudou. Mas todo o resto mudou. Não, é outra casa, é outro apartamento. Esse aqui também mudou bastante. Adoro pegar, quando tá bem detonado assim, são os que eu mais gosto. Porque a transformação é... aqui é da parte do programa lá de parcerias, né? Então, os valores da comissão. Então, 10% de comissão em projetos e obras, né? Que é esse serviço que é mais complexo, são, né, projetos completos, executivos e tudo mais. E 7% nesse de comissão do Lili Decora, que é o projetinho de decoração. E é isso, gente. Aqui estão os meus contatos, o meu site, meu Instagram, que tem bastante coisa lá, meu telefone, estou disponível aí para conversar, para qualquer coisa que vocês precisarem, também se tiver dúvida, às vezes surge a dúvida depois, se quiser me ligar, fica à vontade. O Bruno também tem meus contatos. Já que a Donatelli falou, também vou falar. Eu indiquei um monte de cliente para a Eliana, até consultoria também, né, Li?
Sim, fiz consultoria também. Eu lembro que tinha uma cliente, né, Patrícia, que ela queria um orçamento bem específico. Ela queria tudo na ponta do lápis. Aí tem um custo, né, que não é alto, mas tem um custo que são as horas aí que a gente teve que ir lá. Eu levei alguns fornecedores, levei empreiteiro para a gente conseguir fazer. A gente nem fez projeto, mas a gente gastou um tempo até conseguir ter os valores orçados de cada fornecedor, né? E tem investidor que eu indiquei também, que está até hoje com você, né? Sim, obrigada. Assim, pessoal, só para reforçar também, eu já trabalhei com N pessoas de gestão de obras aí, então é uma coisa muito séria para se indicar, tá? Então eu só estou abrindo esse espaço para a Lili porque é uma pessoa que eu conheço, já tenho uma experiência com ela de várias reformas e reformas bem complexas, né, Lili? Então, assim, foi coisas que foram seguidas dentro do prazo. Então, já tive pessoas que teve problema de ser combinado a gestão da obra e depois até após a venda, a pessoa deu um andamento com o comprador e o cara não cumpriu e a gente teve que ir lá e reforçar. Então, é uma coisa muito complexa de se indicar. Então, a Lili é uma pessoa assim, que a gente tem toda a segurança e é alguém que vai poder dar um suporte super legal aí para os clientes de vocês, tá? Então, isso aí, eu vou dar vamos dizer, nem existe isso, mas é o selo Bruno aí de confiança, tá? Eu estou colocando o meu nome também na brincadeira. Que legal, tá? que legal. Um prazer trabalhar com vocês, sempre foi. Legal. Gente, alguém tem alguma dúvida, perguntas? Esse material que a Lili apresentou, tanto da questão do home, como essa apresentação do projeto dela também, eu vou encaminhar para vocês depois da apresentação, tá? Vai ficar disponível. A Lili vai estar disponível também para vocês aí, qualquer solicitação que vocês precisem, essa força aí com os clientes. Então, a partir de agora, a gente tem meio que firmado aí essa parceria aí, tá bom? Alguém? Alguma pergunta? Então, bom, Lili, quero te agradecer, obrigado pelo seu tempo aí, muito bacana aí essa tendência aí nova, né, do mercado, essa questão da gestão da obra, eu acho que é muito bacana também esse suporte, né, que você está oferecendo para o pessoal, mesmo que a coisa não feche um negócio, mas é importante a gente ter alguém que possa confiar para dar esse start, aí, pelo menos para a coisa caminhar até tirar a proposta, né, se vai fechar lá na frente ou não é consequência da pessoa, mas é importante a gente ter alguém que dê esse suporte para a gente, né. Legal, gente. Obrigada. Obrigada aí pela audiência. Muita gente aqui, várias pessoas. Obrigada. Qualquer coisa, estamos aí. Tchau, tchau. Bacana. Tchau. Boa tarde. Tchau, Bruno. Obrigada. Tchau, obrigado. Tchau. Pessoal, então é isso, alguma coisa aí, só reforçando o que eu falei no começo aí para o pessoal, a gente está retornando as atividades aí na segunda-feira, tá? Depois os gerentes vão informar para vocês certinho qual que vai ser a escala de trabalho, mas o horário que a imobiliária, conforme o protocolo do Secov está liberada para trabalho, é das 11 às 15 horas, tá? Então, depois cada gerente vai passar a escala certinho de vocês, que a gente tem regras que tem que seguir. Todas as agências vão ter um totem na porta com um álcool gel, então a pessoa não precisa encostar em nada, ela só pisa e esse daí a pessoa consegue fazer a higienização, vamos ter máscara, luva, tudo que for necessário aí para as pessoas que forem frequentar, tá? E reforçando a orientação aí para vocês, o pessoal que for comparecer nas imobiliárias, o uso da máscara é obrigatório, tá? Não tem essas de ficar com a máscara só na hora que entra, eu acho que assim, a gente tem que trabalhar em conjunto e é um respeito até com as pessoas, tá? Então, vamos seguir essa linha aqui, tá? E eu agradeço aí todo mundo, obrigado aí mais uma vez, e estou à disposição aí de vocês. Lili, obrigado, hein? Obrigada, gente. Bom retorno, boa sorte para todos. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, Bruno. Obrigada. Tchau, Bruno. Obrigado. Obrigada. Tchau, Bruno. Obrigada, Helenice. Beijo. Tchau, Lili. Beijo. Tchau, Bruno. Obrigada, Bruno. Tchau. Tchau, Bruno. Tchau, Lili. Obrigada. Tchau, Marcos. Tchau, Brunão. Um abraço. Valeu, mano. Valeu, tchau. Valeu.
Pessoal, é isso aí. Vou encerrar aqui. Um abraço para vocês. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau.